E hoje nós vamos estar pregando a respeito do segundo segredo, que é você ser canal da graça de Deus na vida das pessoas. A gente vê às vezes, não sei se vocês já viram isso, mas pessoas que escutam um pregador aqui, escutam um pregador ali, vai para a igreja ali, passeia de igreja em igreja, vai para a internet, e aí tem aquelas inúmeras pregações que ouve, né? Isso é bom, não é? Isso é bom. Mas se você não pegar as coisas assim importantes, aquela palavra que você sabe que aquilo ali é uma verdade poderosa, mas que você não conseguiu viver aquilo ali. Se você não pegar aquela mensagem, aquela verdade, e não meditar todos os dias nela, você vai meditando todos os dias. Não adianta você ter um arsenal de pregações onde você escuta cada dia uma. Isso é bom. Mas o que vai transformar verdadeiramente a tua vida é quando você pega aquela mensagem que você precisa ainda viver e você vai meditando, ouve uma vez, ouve duas, ouve três, ouve de dia, ouve de noite. Você começa a ensopar o teu coração daquela verdade. Você começa a mergulhar naquela verdade. E aí, quando você menos espera, a tua vida já mudou. A tua vida já transformou. Aquela área na tua vida que tu não tinha vitória, tu passa a ter. Aquela situação que tu não conseguia vencer, tu já está vencendo. Por quê? Porque é na base da meditação, todos os dias, naquilo ali. E claro, no exercício diário e constante, é que a gente consegue transformações milagrosas na nossa vida. E o que vamos falar hoje é, seja um canal de Deus. Fale para o seu vizinho aí, cutuque o seu vizinho e diga assim, vizinho, seja um canal da graça de Deus. Amém. Queridos, em 1 Pedro, a gente encontra textos que falam que a nossa expectativa deve ser somente na graça. Lá em 1 Pedro, tem versículos que falam exatamente sobre isso. Esperai inteiramente na graça de Deus. Fala que a nossa expectativa em tudo que nós vamos fazer, em tudo que a gente vai vislumbrar para o nosso futuro, tem que ser baseado somente na graça de Deus. Tem gente que pode pensar assim, é um erro pensar assim, olha só. Ah, se eu fizesse aquele curso bíblico, aí sim a minha vida ia mudar. Não, mas se aquele grande homem de Deus, se eu me encontrasse com ele um dia e ele botasse a mão na minha cabeça e fizesse uma oração por mim, a minha vida mudava, ia ser outra coisa, outra coisa. Ah, não, se viesse aquele homem ungido, aquela mulher ungida, transferisse aquela unção para a minha vida, aí sim, tudo ia mudar na minha vida. Queridos, eu quero dizer para vocês, fazer curso bíblico é ótimo, é válido, é perfeito. Você aprende, você recebe, você descobre mais de Deus. Mas não é isso que vai mudar a nossa vida. Receber oração é bom demais. Quem não gosta de receber uma oração, se sente aliviado. Mas muitas vezes aquela oração ali te dá um refrigério momentâneo e às vezes as coisas não acontecem. Transferência de unção existe sim, tremendo. Você recebe ali, quando é algo direcionado mesmo por Deus, você recebe aquela oração, aquela transferência de unção, parece que você recebeu um revestimento de poder, se fortaleceu e parece que você está mais forte, né? Para continuar ali servindo a Deus. Mas não é isso que vai mudar a sua vida. Nós não podemos ter expectativas mal direcionadas. Não podemos colocar a expectativa da mudança em nossa vida no A, B ou C, naquilo ou naquilo outro. Porque não há mérito nenhum em nada do que a gente faça. Não há receita de bolo, não há regra nenhuma que possa nos dar uma autonomia de conquistar as bênçãos de Deus. Porque nós não merecemos elas.
Não há merecimento, não há mérito em nós, nada, absolutamente nada do que a gente faça vai atrair isso, porque eu fiz aquilo. Não é assim. Tudo está fincado na graça de Deus. No que Deus fez e nos deu de graça. Então a gente tem que ter isso em mente, de que o que faz o milagre é a graça. Diga aí para o seu vizinho, é a graça que faz o milagre. Irmãos, é a graça que faz o milagre. É a graça que faz o milagre da transformação. É a graça que faz o milagre. Sempre vai ser a graça. Tudo no reino, na verdade, absolutamente tudo no reino de Deus vem através da graça de Deus sobre a nossa vida. Então, como receber essa graça? Na verdade, a gente está falando em como ser canal de graça, não é? Na verdade, o que a gente vai falar agora, e que é uma verdade poderosa, que vai mudar o seu destino, não é você receber a graça, mas é você... Não, é você dar, transmitir essa graça. Agora, para que você possa transmitir essa graça, para que você possa ser canal dessa graça, para que essa graça possa sair de dentro de você e alcançar as pessoas, você tem que estar cheio dessa graça. Porque imagine que é como se fosse um tubo, né? Um cano, onde você vai estar sendo o canal. Esse cano vai estar partindo de você e vai estar enchendo a vida dos outros. Mas para que esse cano possa estar cheio da graça, ela tem que descer até você, sim ou não? Sim, você tem que receber essa graça. Por isso é que antes de falar sobre como você deve ser o canal da graça de Deus, nós primeiro temos que falar que você deve ser um receptor dessa graça. Você primeiro tem que saber como receber essa graça. Como se encher todos os dias dessa graça. E aí, pastora? Então fala logo, como é que eu devo me encher dessa graça? E aí eu quero dizer para vocês que, na verdade, irmãos, essa graça, ela já foi derramada sobre toda a humanidade. No momento em que Jesus fez aquele sacrifício lá na cruz, quando ele saiu da sua posição de Deus, veio na forma de homem, habitou entre nós, e ainda por cima, viveu tudo que ele viveu aqui na terra, passou por todo aquele sofrimento, deu a própria vida, foi até aquela cruz, derramar o seu sangue, sofrer horrores, sem culpa alguma, simplesmente porque havia o projeto da gente receber essa graça, para que a gente pudesse ter livre acesso a Deus, para que a gente pudesse receber de Deus todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, está lá na Bíblia. Então não existe mérito em mim e em você para conquistarmos essas verdades e essas preciosidades que há no mundo espiritual para nós. Foi tudo através da graça. Foi tudo através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Então essa graça ela já está aí disponível. Essa graça já foi derramada. O que é que nós precisamos fazer então, para que a gente possa se apropriar dessa graça? Para que ela possa ser derramada sobre mim, sobre você, e a gente possa desfrutar das bênçãos de Deus. Simplesmente abrir os braços e receber. Simplesmente pela fé, pelo entendimento dessa verdade e pela crença nisso tudo, a gente simplesmente receber. A gente simplesmente internalizar dentro de nós essa verdade. A gente entender que ela existe e que o que Deus quer para mim é o melhor. Porque está lá descrito na Bíblia em várias passagens que o Senhor ele tem pensamentos de bem e não de mal para aqueles que o amam. Você ama a Deus?
Sim, lógico que você ama, senão você não estaria aqui hoje. Estaria em qualquer outro lugar aí fora. Você ama a Deus. Então as bênçãos de Deus já estão sendo entregues para você todos os dias. Você precisa crer nisso. O que nós pregamos domingo passado é exatamente o contrário disso. São aquelas marcas, aquelas tatuagens que o inimigo colocou sobre a nossa vida. Quando ele diz assim, você não pode, você não vai ser um vitorioso. Ah, você está fadado ao insucesso mesmo. Eu não consigo, pastora, vencer esse pecado. Não, eu nasci para sofrer mesmo. Não, eu nunca vou conquistar nada bom na vida. Ah, não, isso não é para mim não, é para o outro. Coisas boas na minha vida, não, é muito difícil acontecer. Mentira do diabo. Não é isso que Deus tem para a nossa vida, não. São essas tatuagens interiores que precisam ser apagadas da sua vida. E o que precisa entrar agora na sua vida é que a graça de Deus está sobre você. Aleluia! Glória a Deus! O que você precisa acreditar verdadeiramente, o que precisa entrar profundamente em você como uma verdade poderosa, é que a graça de Deus está contigo. Foi derramada sobre a tua vida. Passe a desfrutar agora dessa graça. Qual é a definição mais básica de graça, que todo mundo sabe? Quem é que pode me dizer a definição? O que é graça? Favor? Favor imerecido, né? É o favor de Deus imerecido, derramado sobre mim. Essa é a definição mais clara a respeito de graça. Eu não mereço, mas Deus resolveu me dar, mesmo sem eu merecer. Amor, graça, misericórdia, bênçãos e tá. Só que existe uma definição ainda mais profunda, né? Falada pelo pastor Eibe, porque essas mensagens são do pastor Eibe. A gente meditou nelas, eu, pastor Dias, pastor Paulo, e aí a gente está meditando, transmitindo essas verdades para vocês. Então, o pastor Eibe, ele fala assim, ó, a respeito da graça. Ele fala que graça são as riquezas infinitas de Deus, dadas gratuitamente para nós, aos custos do que Jesus fez na cruz. Isso é a definição de graça. As riquezas infinitas, imagine todas as riquezas no mundo natural, espiritual, celestial, emocional e todos os alvos aí que a gente puder definir. Todas as riquezas espirituais, todas as riquezas infinitas de Deus sendo entregues para nós, aos custos simplesmente do que Jesus fez na cruz. Então não existe mérito, nada do que a gente possa fazer. A gente vai ser digno dessas riquezas infinitas. Mas elas já são nossas, irmãos. Tome posse disso. Tome posse disso. Repita aí comigo, as riquezas infinitas de Deus são derramadas sobre a minha vida. São propriedades minhas. Declare, porque essa é uma verdade. E essa é uma verdade que o diabo quer tomar e roubar da gente todos os dias. Mas não permita, tome posse dessas riquezas infinitas. Aleluia. Glória a Deus. Mas em 1 Coríntios, para exemplificar como a graça de Deus está derramada sobre todos nós, desde muito e muito tempo, desde o dia que Jesus fez aquele sacrifício na cruz. A gente tem um exemplo claro dessa verdade na vida de Paulo. Olha só o que é que tem em 1 Coríntios 15, 10. Abram aí a Bíblia de vocês. Mas, isso aqui é Paulo relatando, afirmando. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Está falando dos outros apóstolos. Paulo aqui está afirmando
que a graça de Deus, que essas riquezas infinitas sobre a vida dele, não foi inútil na vida de Paulo. Olha, Senhor, a tua graça não foi inútil em mim, porque eu trabalhei muito para ti, Jesus. Contudo, não eu. Aí ele reafirma, mas Senhor, não há mérito em mim. Eu trabalhei mais do que todos os outros, mas não há mérito em mim. Mas a graça de Deus comigo. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Será que a graça de Deus, só um parêntese, não é o que nós estamos falando, mas vamos pensar. Será que a graça de Deus vai ser inútil na nossa vida? Será que todo o sacrifício que Jesus fez na cruz para derramar essa graça sobre a nossa vida não vai valer de nada? Na minha vida, na sua vida, o que é que estamos fazendo para Deus? Para que essa graça não seja inútil? Fecha parênteses. Vamos voltar agora para o nosso raciocínio. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que tudo foi a graça. Aqui a gente consegue mais ou menos entender que ele está se auto-intitulando como um dos principais apóstolos. Ele está dizendo aqui, eu trabalhei muito mais do que os outros. Então, ele está aqui, na verdade, se colocando como um dos principais apóstolos. Agora, olha que interessante. Lá em Timóteo, no livro de Timóteo, o próprio apóstolo Paulo, a mesma pessoa, ele fala lá que ele é o principal dos pecadores. Como pode? Como pode? O principal dos pecadores agora é um dos principais apóstolos que mais trabalhou para Jesus. Eu só tenho uma explicação para isso. É a graça de Deus. Aleluia! Só há uma explicação para isso. Porque aquele Paulo, que era o principal pecador, simplesmente porque ele quis e desejou, com o mérito dele, o esforço dele, ele se tornou o principal apóstolo, porque ele fez alguma coisa. Não. Porque a graça de Deus o alcançou e levou ele a ser o principal dos apóstolos. É isso que ele está dizendo aqui. Tem uma frasezinha aí que a gente escuta, que quando você vê uma tartaruga lá em cima do poste, alguém já viu uma tartaruga pendurada lá no poste, gente? Alguém já viu? Mas se algum dia você vê essa tartaruga pendurada lá em cima do poste, a primeira coisa que você vai pensar o que é? Alguém colocou aquela tartaruga ali. Aquela tartaruga jamais conseguiu subir naquele poste e se pendurar sozinha. Não é verdade? Gente, foi da mesma forma. Quando a gente vê um cristão transformado, um cristão que anda com a Bíblia, que evangeliza as pessoas, que ama os outros, que serve as pessoas, que tem o coração tão envolvido na obra, ele não chegou ali sozinho. Ele chegou até aquela situação porque a graça de Deus foi com ele. Porque a graça de Deus o levou até lá. E a graça de Deus, ela é revelada e ela é entregue. A partir do momento que você se converte, ali é o primeiro passo. Quando você recebe esse entendimento sobre o que Jesus fez na cruz. E que você não é merecedor de nada, e que nós não somos nada. Porque se Deus estalar os dedinhos assim e resolver tirar você da terra, você já foi. Você não é capaz de acrescentar um fio só de cabelo sobre a vossa cabeça, é assim que a Bíblia fala. Você não é capaz de fazer nada, de cuidar dos seus filhos, de trabalhar, de se sustentar. Isso é a graça de Deus na tua vida. Então, quando você vê aquele cristão transformado, pode ter certeza que foi a graça de Deus que levou ele até ali. Ou então, quando você vê aquela jovem tão santa, tão exemplar, tão obediente,
que é um exemplo para as outras jovens, mas que no passado, quando estava no mundo, era uma jovem que andava ainda nos prazeres carnais, que não conhecia Jesus e que andava ainda no pecado. Mas de repente essa jovem se converte e começa a andar em obediência, começa a andar em santidade e começa a ter um coração tão quebrantado na presença de Deus. Pode ter certeza que não foi ela que foi para aquele lugar sozinha. Pode ter certeza que foi a graça de Deus que a conduziu àquele lugar. Naquele poste onde ela se encontra, foi Deus que levantou ela naquele lugar. Quando você vê um pregador falando, ministrando, com tanta autoridade, com tanta unção, aquele poste, não foi ele que subiu. Foi a graça de Deus que o levou até ali. Não há mérito em nada do que a gente faça. A graça é que faz o milagre. A graça é que faz o milagre acontecer. Irmãos, o valor de cada objeto, ele é dado conforme o comprador se dispor a pagar. Sim ou não? Entenderam? O valor de cada objeto, ele é aplicado conforme o comprador queira pagar. Não adianta você dizer que esse microfone vale R$1.000, se não vai ter ninguém que pague os R$1.000. Só vai ter pessoas que paguem 100. É isso que essa frase está afirmando. Qual é o valor que você tem? Quando Jesus saiu da posição de Deus e resolveu vir até a terra, morrer na cruz em favor da sua vida e da minha, qual é o valor que você tem? Qual é o valor que nós temos para Deus? Esse valor é imensurável na nossa mente. Nós não podemos mensurar o tamanho do valor que foi nos dado por Deus. Por esse Deus tão grande, tão tremendo, dono de todo o universo, capaz de fazer qualquer coisa em apenas uma palavra. Ele foi que aplicou esse tamanho valor sobre a nossa vida. Essa é uma verdade que a gente precisa entender. Não tem ninguém que saiba mais o valor que nós temos do que o próprio Deus. A gente nunca vai saber o valor real que nós temos. Só quem sabe o valor real que eu tenho e que você tem é o próprio Deus. Porque foi Ele que pagou aquele preço tão alto na cruz. Glória a Deus. Agora, já que você entendeu essas verdades e que agora você é um receptor dessa graça, amém, irmãos? Repita aí com autoridade. Eu sou receptor da graça de Deus. Então essa graça, gente, ela vai estar invadindo a tua vida todos os dias. Existe um tubo enorme sobre você, onde essa graça está sendo derramada para dentro de você. Você é um receptor dessa graça. Então, se você é um receptor dessa graça, agora você vai ter que ser um canal dessa graça na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque se essa graça que está sendo liberada sobre você, ela não sair para a vida das pessoas, o canal vai entupir. Ah, que pena. Por algum tempo você foi tão receptor da graça, você recebeu tantas bênçãos, você foi tão alimentado com essa graça, você foi tão alimentado com as misericórdias, com o perdão de Deus, com as bênçãos de Deus, mas de repente, parece que a graça parou de fluir sobre a minha vida, as coisas estão tão difíceis e estão cada vez mais difíceis, e parece que a coisa não anda, e parece que a bênção não vem mais, o que é que está acontecendo, o que é que eu estou fazendo de errado? Às vezes o canal está entupido. Você recebeu essa graça, mas você não transmitiu. Obstruiu o tubo espiritual na sua vida.
Você tem que ser canal. Se você quer continuar recebendo dessa graça, se você quer continuar recebendo das bênçãos de Deus, do cuidado do Senhor, da proteção dEle, você precisa liberar essa graça na vida das pessoas, na vida do teu irmão. Libere muita graça, porque quanto mais graça você liberar, mais graça você vai receber sobre a tua vida. Então, o segredo de manter a nossa vida sempre cheia da graça e das bênçãos de Deus é você ser capaz de liberar essa graça na vida dos teus irmãos, na vida das pessoas que estão ao teu redor. Em Lucas 6:36, fala assim, Lucas 6:36 a 38. O versículo 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O que é que ele está dizendo aqui, afirmando de forma muito clara? Não precisa jejuar e orar 40 dias para receber a revelação dessa palavra. Está muito clara. Seja misericordioso, assim como eu sou misericordioso. Ou seja, libere misericórdia na vida das pessoas. Libere graça na vida do teu irmão. Porque eu também estou liberando sobre a tua. Aleluia. Glória a Deus. Quanto mais graça, quanto mais misericórdia, quanto mais amor eu liberar na vida do meu irmão, mais eu vou receber da parte de Deus. Isso é um princípio explícito e muito claro. O versículo 37 e 38. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Aleluia. Ou seja, tudo aqui é um caminho de duas mãos. Para que eu receba, eu tenho que dar. Para que eu receba o favor de Deus, eu tenho que transmitir. Se eu não transmito, automaticamente há um bloqueio e eu também não posso mais receber. Da forma como eu olho as pessoas, é a mesma forma como as pessoas vão me olhar mais cedo ou mais tarde. Se eu olhar as pessoas e só conseguir enxergar nelas os pontos negativos, os defeitos, as falhas, da mesma forma que eu olho as pessoas com os maus olhos, eu também vou ser vista mais cedo ou mais tarde com esses mesmos maus olhos. Agora, se eu olho as pessoas com bons olhos, eu consigo perceber os pontos positivos, eu consigo perceber as virtudes que aquele irmão tem. As pessoas chegam ao meu redor e eu só consigo transmitir graça, amor. Eu compreendo as pessoas, eu amo. Se elas falham, eu vou lá e ajudo a elas a se corrigirem. Eu não vou criticar, eu não vou expor aquela falha do irmão para o Jornal Nacional todo ouvir, a forma crítica e grosseira com que eu estou falando do irmão. Então, eu não faço isso. Eu só consigo enxergar os pontos bons. Eu só tenho olhos bons para aquela pessoa, para as pessoas de modo geral. Você vai ser muito bem visto entre as pessoas. É lógico, não precisa nem pensar demais para entender. Você também vai ser uma pessoa bem vista no meio dos outros. Porque se você ama as pessoas, se você serve, entende, compreende, valoriza, as pessoas também vão fazer a mesma coisa com você. Agora, se eu não consigo fazer isso, se eu só consigo enxergar o pontinho preto do papel, as pessoas também só vão me enxergar dessa forma. Por quê? Porque o que a gente planta é o que a gente colhe. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, a gente tem que saber enxergar o melhor das pessoas.
A gente tem que aprender a enxergar o melhor das circunstâncias adversas. Diante de qualquer situação, diante de qualquer pessoa, a gente não pode focar na parte ruim. Nós temos que aprender a enxergar a parte boa da coisa. Sabe por quê, gente? Eu gosto muito dessa frase. Eu tenho sempre falado isso nos meus aconselhamentos. Quando a pessoa vem com uma demanda de algo muito ruim, eu digo, olha só, vamos pensar. Sabe que poderia ser pior? É mesmo, pastora, poderia ser pior. Então a gente tem que, diante até das circunstâncias adversas, conseguir enxergar algum aspecto positivo daquilo ali. Nós temos que nos encharcar e nos encher de coisas boas, do que as pessoas têm. Você tem que ser até inteligente, olha só. Você tem que conseguir extrair, sugar só o que tem de bom nas pessoas. Porque se você consegue viver essa vida onde você extrai o melhor das pessoas, onde você suga o melhor das pessoas, onde você consegue olhar e enxergar o melhor que as pessoas têm, você vai absorver o melhor do que todo mundo tem. Mas se você só consegue enxergar, absorver e olhar o lado ruim das coisas e das pessoas, porque todo mundo tem o lado bom e o lado ruim, sim ou não? Sim, ninguém é 100% perfeito e ninguém é 100% ruim. Mas se você só consegue extrair as coisas ruins, você vai se encher dessas coisas ruins. Não há como ser feliz. Não há como. Porque você só consegue ver coisa ruim, só consegue enxergar coisa ruim, só consegue abrir a boca para criticar, só consegue abrir a boca para falar mal. O que é isso? Não tem nada de bom aí para ser transmitido? Não tem nada de bom aí para ser extraído? Então você tem que saber enxergar o melhor das circunstâncias adversas. Tem uma historinha de um certo homem, ele estava internado no hospital. Na verdade, era um quarto de hospital com 2 homens, 2 senhores internados, e eles estavam muito doentes. Só que uma das camas, ela estava encostada na janela do quarto. E a outra cama estava numa posição que não dava para ver nada do que se passava lá fora da janela. E o homem que estava deitado, o doente que estava deitado na janela, todos os dias havia um ritual naquele quarto de hospital, onde aquele homem que estava deitado na janela, ele começava falando, olha, irmão, olha só, eu estou vendo aqui nessa janela os passarinhos voando, o sol que está muito lindo, o vento que às vezes bate e chega até mim. Olha, tem umas crianças aqui brincando no parque com seus pais. Aí outro dia ele relatou que estava uma passeata, uma marcha muito linda passando. E as pessoas estavam alegres, né, triunfantes. Tinha uma música. E ele tinha esse ritual todos os dias no quarto. E naquele momento, aquele ritual onde o homem contava essas coisas lindas e maravilhosas a respeito da vida lá fora, era o ponto alto do dia. Era onde aquele outro senhor se alimentava daquelas informações, fechava os olhos, imaginava tudo aquilo ali, e parecia que ele estava vivendo tudo aquilo ali. E foi isso que fez com que ele durasse muito mais tempo do que o que ele deveria e estava programado para durar com aquela doença terminal. Só que aí, depois de meses, né, acontecendo tudo isso, o senhor da janela faleceu, morreu. E aí, quando a enfermeira entrou dentro do quarto, aquele homem que sentava na outra cama, olha, enfermeira, será que não seria possível, enfermeira, você me trocar de lugar? Olha, será que você não poderia me colocar ali na janela, naquela cama onde tinha o meu amigo? Seria tão bom para mim. Aí a enfermeira, não, sim, pois não. Nós vamos colocar você lá naquele leito. E aí trocaram o homem lá para a janela, porque ele queria ver aquilo que o outro via todos os dias. Só que, para a surpresa dele, quando ele olhou para a janela, ele disse, o que é isso? Não tinha nada.
Apenas depois da janela tinha um paredão, porque era a segunda ala do hospital. Tinha a janela dele, um espaço muito pequeno e já era um paredão enorme. E não tinha nada para se ver ali. E aquele homem disse, enfermeira, ô enfermeira, com licença, só um minuto. Me diga uma coisa, construíram alguma coisa aqui recentemente? A enfermeira, não. Esse outro muro aí é a outra ala do hospital. E sempre esteve aí desde o início. Você não sabia? Ele perguntou, mas como pode? O meu amigo todo dia me contava as coisas lindas que havia aí fora. A enfermeira olhou para ele e disse assim, você não sabia que aquele senhor, ele era cego? Ele era deficiente visual. Todas as coisas que ele lhe contava, era tudo fruto da imaginação dele. Era a forma como ele via a vida. Glória a Deus. Moral da história. Aquele senhor, e jamais poderia ter visto nada, primeiro porque não tinha nada lá do outro lado, e segundo porque ele era cego. Mas ele conseguia extrair, diante das circunstâncias adversas, o melhor que a vida tinha para oferecer. Aleluia! Ele poderia estar ali, se lamentando, chorando, eu vou morrer, não há mais salvação para mim, é o fim da minha vida, vou deixar meus filhos, meus netos, minha mulher, e lá, 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 e lá, lá, lá. Mas não, ele decidiu enxergar o melhor, e ele desfrutava daquelas imagens todos os dias na vida dele. Mas o detalhe é que além dele enxergar o melhor do que a vida tinha, ele ainda transmitia para o outro que estava ao seu lado. Ele não ficava com aquilo só para ele. Ele não ficava com aquelas lembranças e aqueles pensamentos só alimentando a vida dele. Ele transmitia para o outro todos os dias. Ele abençoava a vida daquele outro doente todos os dias. Ou seja, ele recebia de Deus e transmitia. Que lindo, né, irmãos? A pessoa poder não só enxergar o que há de melhor e alimentar a sua vida com o que há de melhor, mas ele também poder ser canal disso tudo na vida das outras pessoas. A primeira dica que eu vou te dar, porque tu pode pensar assim, pastor, é tão difícil fazer isso. Ah, pastora, mas eu já tentei tantas vezes olhar o meu marido com esses olhos. Ah, pastora, mas eu já tentei tantas vezes olhar a minha esposa com esses olhos, mas não tem jeito, eu só consigo ver os defeitos. Ah, eu já tentei olhar meu vizinho, já tentei olhar o irmão lá da igreja tantas vezes dessa forma, mas não dá, trava. É um negócio que chega até a engasgar. Tem isso ou não tem? Pois eu vou te dar uma dica. Para você começar a exercitar esse olhar terapêutico, assim, ó. De extrair só o que as pessoas têm de bom. É você entender que a história daquela pessoa provavelmente foi completamente diferente da sua. É você saber que aquela pessoa teve experiências ao longo da sua vida completamente diferentes da sua. Os traumas que ela viveu, a criação que ela teve, o pai, a mãe que ela teve ou que ela não teve, as experiências traumáticas que ela teve que passar, as decepções e lá, 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 e lá, lá, lá. Talvez, se a gente pensar que se eu tivesse passado por tudo que aquele irmão passou, talvez eu estivesse fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. Ou pior. Ou pior. Talvez se eu estivesse vivendo aquela situação que aquele irmão está vivendo agora, nesse momento, aquela dificuldade tremenda que ele está vivendo naquele momento e que eu não sei que ele está vivendo.
Mas talvez se eu estivesse passando por aquilo ali, talvez eu estivesse tendo a mesma reação que o meu irmão. Ou talvez até pior. Quem sabe? Então, uma das estratégias para que a gente consiga liberar essa graça sobre a vida dos nossos irmãos, para a gente consiga entender por que aquele irmão está agindo daquela forma, é a gente entender que a vida daquela pessoa não foi igual à nossa. Talvez se ele tivesse tido a mesma vida que eu tive, talvez ele não estivesse fazendo aquilo. Ou o contrário, talvez se eu tivesse tido as experiências que ele teve, eu estaria fazendo coisa até pior do que ele. Então isso serve para a gente poder exercitar o nosso coração, a nossa mente, quando a gente for julgar as pessoas. Sabe por que a gente julga as pessoas? Porque a gente sempre está olhando as pessoas com os nossos próprios olhos. A gente não consegue olhar as pessoas como elas verdadeiramente são. É aquele pensamento, diz aqui, você tem muitas vezes que fala assim, ó, ai, eu jamais faria isso. Misericórdia, irmão, tu já devia estar em outro nível. Que é isso, meu irmão? Tu já devia ter passado dessa fase, já devia ter aprendido que não pode fazer isso. Ah, se fosse eu, jamais teria tido essa atitude. A tendência é que a gente pense dessa forma. Porque a gente está sempre olhando as pessoas sobre o nosso ponto de vista, sobre a nossa ótica. Mas a gente tem que começar a aprender a sair de dentro de nós mesmos. E tentarmos entrar dentro daquela pessoa. E compreender o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, os dramas que ela está vivendo, enfrentando. Às vezes um patrão que não te trata bem, que está ali, né? De repente chega e solta os cachorros em cima de ti. E aí tu quer revidar, ou então tu fica aqui com aquele ódio mortal, né? Misericórdia. Mas você não sabe que de repente aquele patrão está passando por uma experiência terrível dentro de casa. Está à beira de uma separação, por exemplo, perder a família. Ou então aquela caixa do supermercado que te tratou com grosseria, mal olhou para a tua cara, né? Esnobou. E aí tu sai de lá também, né? Com raiva. Mas você não sabe que de repente aquela caixa pode estar com um bebezinho na UTI internado, seu filho. Estou dando só alguns exemplos para a gente poder entender na prática que muitas vezes a gente não compreende a atitude das pessoas simplesmente porque a gente não sabe o que ela está vivendo, a gente não consegue se colocar no lugar daquelas pessoas. A gente olha assim de cima, do nosso ponto de vista, as pessoas. E aí a gente julga, e aí a gente critica, e aí a gente detona com aquela pessoa. E isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Ao lugar de bênção, ao lugar de graça, ao lugar de misericórdia em Deus. Porque não é assim que Deus tem olhado para nós, irmãos. Imagina se Deus fosse olhar para a minha vida hoje e focar apenas nas minhas falhas e nos meus defeitos. Eu estava perdida. Ainda bem que Deus não olha para mim assim. Ainda bem que Deus olha para mim e consegue ver a pessoa maravilhosa que eu vou ser. Aleluia! É aquela história que o pastor Dias sempre fala, que a gente tem que ser capaz de olhar o ovo e vislumbrar o pássaro que vai sair de dentro daquele ovo. É assim que a gente tem que ver pessoas, não pelo ponto de vista exato do que ela é hoje, mas pelo ponto de vista de ter compaixão daquela situação. Liberar graça e conseguir vislumbrar a pessoa transformada que ela vai ser. Amém, gente? Todos nós estamos em cima de algum poste. Sim ou não? Todos nós. Em alguma área da nossa vida, a gente está numa situação melhor do que muitas pessoas. Sim ou não? Sim.
Mas você tem que entender que aquele poste, aquele lugar em que você está hoje, você não foi sozinho. Por isso que quando você olhar lá de cima daquele poste e olhar para baixo, e você vê as pessoas que talvez ainda não estão com as mesmas atitudes que você está, ou no lugar que você está, você consiga entender que aquilo ali não é mérito seu. Simplesmente é a graça de Deus. Porque nós não merecemos esse lugar que nós estamos. Não merecemos. Então nós temos que, a Bíblia diz que não julgueis para não serem julgados, não condeneis para não serem condenados. É por isso que eu afirmo, da forma como a gente olha as pessoas, da forma como a gente trata as pessoas, provavelmente, certamente, é a forma como vão te olhar. E aqui eu não estou querendo dizer que a gente tem que encobrir agora os pecados das pessoas, as falhas e os erros. Não é isso. Pelo contrário, se a gente não enxergar as falhas das pessoas, não precisa nem liberar graça, porque é muito fácil se relacionar. A pessoa não tem falha, é perfeita, a pessoa me ama, me trata bem, é cheio de elogios para mim, sempre me serve, sempre me ama. Precisa liberar graça? Não. É um relacionamento top, perfeito. Mas quando a gente consegue sim enxergar a falha daquela pessoa, aí é quando nós devemos liberar a graça. Eu sei que você tem falhas, eu sei que você tem pontos de melhorias, eu sei que as suas atitudes às vezes não são legais, mas mesmo assim eu decido te amar. Mas mesmo assim, eu decido te servir. Mas mesmo assim, eu decido não me irritar com você. Porque eu entendo que o que você está passando é algo que talvez eu não tenha vivido. Então eu estou aqui para te ajudar a melhorar. Isso é liberar graça na vida das pessoas. Nós temos que ser uma extensão da cruz na vida das pessoas. O que Jesus fez naquela cruz por mim, eu tenho que ser essa extensão também na vida das pessoas. Porque o que Jesus fez por mim na cruz não foi algo que eu mereci. Foi algo que me veio através da graça. Então também eu não vou fazer com as pessoas o que elas merecem, não. Eu vou ser essa extensão da cruz e vou também liberar graça e favor na vida das pessoas. Glória a Deus. Muitos maridos, eu gosto de falar assim de casais, gente, porque eu sei que casal é um desafio, não é verdade? Os que são casados, levanta a mão aí, gente, só para me ver. Vixe, como tem jovens aqui, né? Mas para os casados é um desafio, gente, um casamento. Porque você vê pessoas que vieram de duas histórias completamente diferentes, experiências completamente diferentes, aí resolvem um belo dia se juntarem e compartilhar uma nova vida, uma nova família. Isso é um desafio tremendo. É por isso que a Bíblia afirma que um cordão de 3 dobras não se parte jamais, porque se não for Deus na jogada, estamos perdidos. Não há casamento que resista. Porque precisa ter Deus ali, dando a direção, quebrantando os corações, ensinando a se relacionar. Para que esse casamento seja o casamento top. Mas ainda existem, né, muitas situações adversas no dia a dia no nosso casamento. Os maridos, né, que às vezes gostam de criticar a pobrezinha das esposas, né? Que às vezes a pobrezinha da esposa passa o dia trabalhando dentro de casa, lavando louça, arrumando a casa, fazendo comida, cuidando de menino. Mas quando chega em casa de noite, a casa tem que estar perfeita. Que é isso, maridos? Aí de manhã, quase que eu não falava essa frase do pastor Eibe, né? Mas como eu falei de manhã, eu tenho que falar agora à tarde, né? Ainda bem que não são palavras minhas, mas o pastor Eibe fala para os maridos assim, ó. Maridos, quando te der vontade de criticar a sua esposa, lembre-se que foi por causa das falhas dela que ela não escolheu um marido melhor. Ai, meu Deus.
Que vergonha. Aí foi forte, hein, Lucas? Lucas agora pensou, ainda bem que eu não sou casado. Mas espere que venha a chicotada nas mulheres agora. E eu posso falar com propriedade, porque eu sou mulher, né? Na hora de falar sobre os homens, eu fico encabulada, né? Queria passar o microfone para o meu marido, mas tenho que falar, né? Está aqui no papel, tenho que dizer. Mas é assim, gente. A gente só consegue, muitas vezes, enxergar as falhas. E a gente não compreende, né? Que a gente tem que ter muita graça, muita misericórdia liberada para as pessoas. E principalmente se essa pessoa for o nosso cônjuge. For a pessoa que está ali do teu lado, compartilhando a vida com você, dividindo as responsabilidades, cuidando dos filhos. Está ali naquele casamento, naquela estrutura, segurando as pontas com você. Temos que liberar muita graça na vida dos nossos cônjuges todos os dias, para que a gente possa desfrutar de um casamento feliz, rico, cheio da presença de Deus, aleluia. Mas a mulherada não vai ficar sem também as chicotadinhas, né? A mulherada, né, que não é a mulherada daqui, claro, porque a mulherada daqui está sendo muito bem discipulada, né? E já passou dessa fase. Mas a mulherada, de um modo geral lá fora, tem mania de comparar o marido com o outro, gente. Covardia isso aqui para nós, gente. Muita covardia. Por quê? Porque tu não está dormindo e acordando com outro sujeito, não. Tu não sabe os defeitos que ele tem. As pessoas, como eu disse, não só têm virtudes. Então, às vezes, o teu maridinho, ele não é aquele cara tão romântico que você queria, que chega todos os dias com um buquezinho de rosas, um bombonzinho, né? E faz aquela coisinha toda com você. E você vê o outro marido tão melosinho com a outra esposinha, né? Para os que gostam, porque, né? Eu não gosto dessas coisas muito melosas, não. Mas tudo bem. Mas há mulheres que gostam e aí sentem falta, né? Do marido ser mais carinhoso. Ele não é. Mas ele é um homem de Deus, trabalhador, responsável, que cuida da família, que cuida das pessoas, envolvido no reino, um homem de bom caráter, um homem sério. Aleluia! Palmas para esses homens de Deus que aqui tem. Eles merecem. Os homens de Deus que aqui estão. Mulheres, isso é sério, hein? Os homens de Deus que aqui estão, eles merecem o aplauso de vocês todos os dias. Eles merecem serem elogiados. Eles merecem que vocês vejam as virtudes e as qualidades que eles têm. Aleluia, glória a Deus. Decida fazer isso, esposos e esposas. Decida viver um estilo de vida onde você consegue enxergar cada vez mais as virtudes que o seu marido e a sua esposa têm. Gente, as pessoas nobres, elas verdadeiramente, sabe o que elas fazem? As atitudes que elas têm? Elas não andam falando mal de ninguém. As pessoas nobres de verdade, elas se recusam a abrir a boca para criticar os outros, para falar mal dos outros. E além delas se recusarem a falar mal dos outros, elas ainda se recusam a ouvir críticas inadequadas a respeito das pessoas. Sabe por quê, gente? Porque o nosso ouvido não é pinico do diabo, não. Sabia disso? O nosso ouvido é feito para a gente apenas reter as coisas boas. Ouvir as coisas boas. Ouvir as virtudes que os irmãos têm. Chegue para mim e me diga que o seu discípulo está uma bênção.
Chegue para mim e diga que o seu vizinho comprou uma casa nova, reformou a casa e está tudo lindo lá na casa dele. Chegue para mim e diga que o irmão da igreja comprou um carro novo e agora está andando aí de Corolla. Glória a Deus. Chegue para mim e me conte que a família do irmão foi restaurada. Que o filho daquele outro irmão ali conseguiu vencer o pecado e agora está uma bênção na igreja. Gente, é assim, ó. Chegue para mim para encher a minha vida de coisas boas. Não chegue para mim para falar mal das pessoas, detonar o sujeito, ou então trazer notícia ruim. Porque meu ouvido não foi criado por Deus para isso, não. Eu quero reter as coisas boas da vida. Aleluia. Só quero ficar sabendo de bênçãos, das virtudes do povo. Eu só quero ficar sabendo das vitórias que o povo está tendo aí. Agora, sabe o que é que acontece quando você consegue viver uma vida assim, regada de graça? Onde você recebe e transmite? O que acontece é que a gente não vive uma vida de remorso. Sabiam disso? Aquele sentimento de culpa não vai mais existir na nossa vida. Por que que não vai? Porque eu abençoei tanto a vida das pessoas, eu amei tanto as pessoas, eu liberei tanta graça na vida das pessoas, que não tem o que eu me culpar de nada. Já viram isso? Aquela frase que o povo anda falando por aí, a gente só valoriza quando perde. Mentira do diabo, isso não vai acontecer com a gente em hipótese nenhuma. Nós vamos valorizar as pessoas quando elas estão conosco. Nós vamos amar os irmãos quando eles estão do nosso lado. Nós vamos servir as pessoas quando elas estão andando do nosso lado. Nós vamos amar o nosso marido quando ele estiver conosco em casa. Os maridos vão amar suas esposas quando elas estiverem aqui na casinha, descansando lá. Seu quartinho. Não vamos esperar outra pessoa morrer para a gente ficar morrendo de chorar. Ai, meu Deus, poderia ter amado mais. Não dá mais, já foi. Perdeu a chance de ser feliz. Porque passou a vida toda se degladiando um com o outro. Perdeu a chance de ser feliz. Dançou. Poderia ter sido feliz com aquele marido que estava ali do teu lado. Ou com aquela esposa. Amém? Para os solteiros, já vão aprendendo aí, viu? Vão absorvendo bem, porque daqui uns dias pode ser que todos estejam aí já romance real, casamento marcado. E aí vocês não vão errar o quanto nós ainda estamos errando. Glória a Deus, misericórdia, Senhor, da nossa vida. A gente aprende, né, gente? A gente aprende. Então, gente, nós temos que aprender a ser canal de graça na vida das pessoas. E para concluir, eu quero contar mais uma historinha para vocês. A respeito de um fazendeiro que tinha um cachorro. E esse cachorro deu cria. Aí nasceram lá 5, 6 cachorrinhos. E aí ele botou uma placa na fazenda dele. Vende-se filhotes de cachorro. Chegou um meninozinho de 8, 9 aninhos. E aí disse, olha, senhor fazendeiro, eu queria tanto um cachorro, mas eu não sei se o meu dinheiro que eu tenho dá para me comprar um cachorro. Aí o fazendeiro olhou para o menino e disse assim, deixa eu ver aí quanto é que você tem. Aí o menino deu aquele dinheirinho, aquelas moedas, o fazendeiro contou tudo, né? Aí disse, tem R$5. Dá para você levar um cachorro, sim. Aí olhou para a funcionária e disse assim, olha, abre aí a gaiola. Gaiola não, né, gente? Cachorro vive aonde, hein? Abre aí a porta aí onde esses cachorros estão. E aí, deixa esses cachorrinhos virem aqui para um meninozinho escolher o dele. E aí a moça abriu aquela porta, aqueles cachorrinhos, né? Tudo abanando o rabinho, correram para cima do menino, né? Filhotinho é assim, né? Quando libera a gaiola, a jaula, sei lá o que é onde eles estão, o canil. Aí os cachorrinhos saem tudo correndo. E se vê uma criança, a alegria é grande, né?
E aí os cachorrinhos tudo em cima daquele menino, né? E aí o menino abraçava um, abraçava outro, e aquela alegria toda, e aqueles cachorrinhos tudo em cima do menino, aquela festa, né? E aí, quando menos espera, lá vem saindo, né, do local lá, aquele último cachorrinho que não tinha acompanhado os primeiros, que era um cachorrinho que tinha as perninhas, as duas perninhas de trás, as duas patinhas, com problema, com defeito. Aquelas patinhas, elas não se movimentavam, então ele andava se arrastando, só com as patinhas da frente. E aí vinha lá aquele cachorrinho atrás, também balançando o rabinho, mas se arrastando, porque não podia acompanhar os irmãozinhos. E aí o menino, diante daquilo, né, olhou assim, se admirou com aquilo, soltou aqueles cachorros e foi em direção ao cachorrinho doente. Aí ele pegou aquele cachorrinho doente, botou no braço, abraçou aquele cachorrinho, né? Aí estava lá, aí disse assim, olha, senhor fazendeiro, eu vou ficar com esse aqui. Aí o fazendeiro, admirado, olhou para o menino e disse assim, mas como? Você tem a opção de ficar com com qualquer um desses cachorros aqui que são bons, correm, pulam, são sadios, e você vai escolher exatamente aquele cachorrinho doente? Aí o menino levantou assim a calça dele, né? Aí tinha as perninhas com aqueles ferros, as duas perninhas dele, porque o menino também tinha um problema nas perninhas. Aí o menino olhou para o fazendeiro e disse assim, olha, senhor fazendeiro, eu também não posso brincar com as crianças, do mesmo jeito que as crianças brincam, porque eu também tenho um problema nas minhas pernas. Então, esse cachorrinho aqui, ele vai precisar de alguém que o entenda para cuidar dele. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda, né, gente? Aquele menino, ele teve uma atitude da qual a gente deve ter todos os dias. De entender que aquelas pessoas ainda, às vezes problemáticas, ainda com falhas, aquelas pessoas que ainda não estão assim conforme devem estar. A gente tem que entender que para ajudar essas pessoas, nós temos que reconhecer que nós também temos os nossos defeitos. Para que a gente possa ser canal da graça de Deus na vida das pessoas, para que a gente possa ser canal da bênção de Deus, para que a gente possa ajudar as pessoas a superarem as suas dificuldades, a gente tem que primeiro reconhecer que nós também temos falhas. Nós também temos as nossas falhas, os nossos pontos de melhoria. E aí nós temos que decidir olhar as pessoas sobre outro ponto de vista, sobre outra ótica. Eu quero que você levante de onde você está. Não vamos dormir, mas vamos agora orar a Deus. Vamos agora pensar nas tantas pessoas que às vezes, por não entender dessas verdades, você não conseguiu liberar graça na vida delas. Pessoas que você ama verdadeiramente, pessoas que você sabe que são importantes para você, mas que você não consegue olhar com os olhos bons, não consegue extrair dessas pessoas o melhor que elas têm. Porque quando você conseguir viver essa vida, você vai mudar o seu destino. Você vai mudar o seu destino. Quando você conseguir exercer um estilo de vida onde você ama profundamente as pessoas, você compreende as pessoas que estão ao teu lado, você vai ser uma pessoa mais feliz. Quando a gente é uma pessoa feliz, a gente atrai coisas boas para a gente. Quando a gente retém o bom que as pessoas têm, a gente atrai a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, enquanto o ministério de louvor adora, eu sugiro que você possa orar agora para o Senhor e colocar diante dele essas pessoas que estão vindo à tua mente agora. Essas pessoas que você precisa aprender no exercício da sua fé diariamente. Aprender a todos os dias liberar muita graça na vida dessas pessoas.
liberar muita graça na vida das pessoas. Liberar muita graça. Encher a sua vida dessa graça e liberar muita graça. Abençoar a vida das pessoas que você ama. Servi-las, amá-las verdadeiramente, profundamente. Decida não olhar mais os defeitos das pessoas. Feche os olhos para os defeitos das pessoas. E abra bem muito os seus olhos para enxergar as virtudes que as pessoas têm. Porque as pessoas têm defeitos e virtudes. Mas a gente pode decidir olhar apenas para as virtudes. Nós podemos decidir enxergar apenas o que as pessoas têm de melhor.